Amigos e amigas, irmãos e irmãs, que o Senhor Jesus, com a sua presença, nos fortaleça em seu seguimento. É isso que queremos, é isso que desejamos e é isto que buscamos neste dia, quando a igreja, aqui no Brasil, celebra a festa de São Pedro e de São Paulo. E o evangelho que iremos rezar é Mateus capítulo 16, de 13 a 19. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias, ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, que dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. O poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Celebramos assim o dia da igreja, o dia da festa da igreja, junto com o Papa, com os papas da nossa história, da nossa igreja, e de modo especial agora com o Papa Francisco. É o dia do primado, o dia de São Pedro, é o dia da festa da igreja, dessa igreja que nós constituímos e fazemos parte. Porém, a pergunta que nos questiona hoje, que o Evangelho nos traz, para que rezemos de uma forma mais profunda, é: quem é Jesus para mim? Foi essa pergunta que Jesus fez para os seus discípulos naquele dia, naquele encontro, para os apóstolos. E claro, essa pergunta ela chega a ser de fundamental importância para a nossa fé. É importante para a fé comunitária, mas é importante também para a fé pessoal. Para mim, na minha vida pessoal, na minha vida de oração, quem é Jesus para mim? E Jesus vai perguntar aos apóstolos esta pergunta que é importante para todos que estavam ali com ele. É Pedro quem responde. É Pedro quem dá esse primeiro salto na fé para dizer: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Esta questão, esta pergunta e essa resposta implicam justamente uma adesão a um projeto de Jesus Cristo, ao projeto de amor de Jesus. Não é qualquer projeto. Esta resposta de Pedro, como uma profissão de fé, mostra que essa resposta ela é fruto de um caminho feito, de um percurso feito, eu diria, de um fascínio que Jesus já exerce sobre a figura de Pedro. Pedro gasta tempo com o Senhor. Pedro vive com Jesus. Pedro responde a um chamado de Jesus, de Cristo Jesus para a sua vida. Não podemos esquecer que tudo começa a partir do chamado de Jesus. Jesus chama, Pedro responde. Os discípulos e os apóstolos respondem. Já há vários dias que estamos rezando isso. Desse modo, esse discípulo primeiro precisou deixar tudo para seguir Jesus. Precisou seguir os passos de Jesus, precisou gastar tempo com Jesus, ficar com ele. Jesus passa a ser o centro da vida deles, ou seja, gastam a vida com amor e sem reservas, de uma forma sem limites, de uma forma ousada, profética. Deixa tudo, deixa as redes e passam a seguir Jesus. De certa forma, Pedro já estava respondendo com a sua própria vida quem era Jesus para ele. Pedro já dizia com a sua existência, com aquela decisão de deixar tudo e seguir Jesus, que Jesus é o centro da vida dele. E todos que estão ali perto de Jesus vão descobrindo e vão amadurecendo na fé para dar essa resposta. É uma resposta que a gente vai dando enquanto a gente vai caminhando. É uma resposta processual. Não é uma resposta definida rápido, de uma hora para outra, a partir de um livro que eu li. Não. É uma experiência de caminho. É entrar na escola de Jesus.
E aí, com o tempo, eu vou podendo responder, aprendendo com Cristo, o catequista, o mestre, quem é Jesus para mim. Papa Francisco nos diz: nós nos tornamos primeiro amigos de Jesus, quando estamos próximos dele. Vivemos em tempos muito difíceis, de medos, de resistências e até mesmo de fuga do próprio chamado. Sempre o chamado bate em nossa porta e volta. Por quê? Porque o coração muitas vezes está fechado. Nós pensamos e achamos que não somos capazes de responder. Por quê? Queremos responder de uma forma fantasiosa e esquecemos que o chamado vai se dando no coração, pouco a pouco, devagar, com a vida. À medida que o tempo vai passando, à medida que a nossa vida vai se decidindo por Cristo, Ele vai nos conquistando e a gente vai aderindo a Ele. É muito importante que percebamos que é o Senhor quem nos chama, é Ele quem nos sustenta e é Ele quem nos dá a graça da fidelidade. Por isso, queridos irmãos e irmãs, precisamos despertar para este chamado. Precisamos despertar para a vivência do nosso batismo aqui e agora no mundo e assim possamos reacender a chama de Deus dentro de nós e na sociedade, na igreja atual. Foi assim com os apóstolos, assim será conosco. Diariamente, no encontro pessoal com Cristo, na palavra de Deus, no encontro com a sua palavra, no silêncio, precisamos que nos deixemos ganhar por Cristo. Precisamos respirar o seu ar, precisamos comer da sua palavra. Não podemos deixar a chama apagar. Depois de experimentar a palavra, a amizade com Jesus, de anunciar ao mundo o quanto somos felizes com essa vivência com Cristo. Precisamos sair, anunciar ao mundo esta amizade que temos com Cristo e o quanto é importante viver perto dele, o quanto é importante se deixar conquistar por Cristo. É Ele que nos faz felizes, é Ele a razão da nossa alegria. Esta fala de hoje eu me inspiro totalmente no Papa Francisco e algumas palavras eu tiro justamente da sua homilia no dia de São Pedro e São Paulo. E ele vai nos dizer que a pergunta de quem é Jesus para mim não podemos responder diferente de Paulo, diferente de Pedro. Mas essa resposta não pode ser uma resposta intimista, mas sim uma resposta comunitária. Ela vai nos colocar a caminho, como Paulo, como Pedro, como os apóstolos, como os primeiros, como os outros que vieram depois. Ou seja, a caminho da evangelização e da igreja. É Cristo que conduz a sua igreja, é Ele que nos dá a sua igreja, é Ele que constitui o seu povo, é Ele a rocha da nossa igreja, por isso não podemos nos perder. Não podemos desviar o nosso olhar e o nosso coração, para que essa relação de ligamento entre o céu e a terra aconteça. Para isso é preciso evangelizar. Para isso é preciso que sejamos evangelizadores. E o Papa Francisco vai dizer: a igreja hoje precisa colocar o anúncio de Jesus Cristo no centro da missão. Ele diz: a igreja não pode se cansar de colocar Cristo no centro. E ele diz: eu não posso me cansar de lembrar que o anúncio central da igreja é Cristo, que viver para mim é Cristo, que viver para a igreja é Cristo. Sem dizer e sentir que o oxigênio da igreja é Cristo, a igreja não respira, a igreja morre, a igreja se dissipa. Como igreja, somos convidados então, irmãos e irmãs, a seguir Jesus no mundo, sendo missionária, profética, anunciadora, evangelizadora, ajudando o mundo, todo mundo, a responder a pergunta sobre Deus e sobre Jesus. Qual a importância de Jesus para a minha vida? Qual a importância de Jesus para a minha existência? Em outras palavras, com o Papa Francisco, a nossa missão é levar o oxigênio ao mundo, lá onde está perdendo vida, lá onde está perdendo força, especialmente onde há pobreza, diz o Papa, degradação e marginalização. Queridos irmãos, queridas irmãs, sejamos discípulos e missionários de Cristo, não porque lemos em um livro, mas porque Ele nos fascina, porque Ele nos chama,
porque Ele é o Senhor das nossas vidas. E antes de seguir com esta meditação, não esqueçamos de continuar seguindo este canal. Se você não segue ainda, siga, nos apoie para que a evangelização possa continuar crescendo. É muito importante a participação de vocês. Deus nos abençoe, Deus nos ajude e aprendamos sempre com Jesus e com Pedro e com Paulo, com os apóstolos, com o Papa, com os santos, a vivermos a nossa fé. Abençoe-vos o Deus que vos ama muito, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. São Pedro, São Paulo, rogai por nós.